Paraxá dessa semana, Tazria, um ciclo importantíssimo. Começamos a funilar agora o ciclo de Parashot, começamos a sentir agora um pouco do que acontece, né, daqueles que já têm o Mishkan, no tabernáculo, daqueles que já são Bnei Israel e também os Bnei Noah, que já estão andando conosco. Agora também experimentaremos uma parte um pouco mais difícil, que são as correções mais firmes do Eterno, uma correção mais direta, o Eterno cuidando mais do seu povo e tratando da maneira que ele acha realmente a correta e de fato é. Então essa paraxá vai trazer algo muito importante para nós, que é a questão da correção mesmo, por meio de uma maneira que ele vai nos mostrar na paraxá. E essa paraxá normalmente ela vem acompanhada de uma outra paraxá, que é a Metzorá, mas por não estarmos num ano regular, estamos num ano irregular, porque temos 2 meses de Adar nesse ano, então ficamos só com Tazria, esse Shabat. Normalmente se fazem as 2 Parashot, a 27 e a 28, Tazria e Metzorá. Tazria significa conceber ou dar à luz. Então, Levítico, capítulo 12, verso 1, até Levítico 13, 59. Vaikra 12, 1, até Vaikra 13, 59. Muito bem, nós terminamos a Paraxá Shemini no Shabat passado. Todos se lembram muito bem como foi o encerramento da Paraxá Shemini com a Kashrut. Então as leis alimentares, toda a parte das leis alimentares nós terminamos. Isso não é por acaso. Sabemos que tudo que o Eterno faz é perfeito e nenhum dos planos dele vai ser frustrado. Então o início dessa Paraxá já nos deixa assim muito feliz, porque o Eterno sabe dividir exatamente como um bom pai. Todas as instruções dele vêm no momento perfeito, que é o que nós precisamos mesmo. Então quando termina-se a Kashrut, aquelas leis alimentares em Shemini, e entra-se Tazria, nós entramos da seguinte maneira. Vamos ver então a Paraxá. Diz assim: Adonai disse a Moshe, fale ao povo de Israel: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será impura por 7 dias, com a mesma impureza de Nidá, quando ela se encontra no período menstrual. No 8º dia, o prepúcio do bebê será circuncidado. Baruch Hashem, vamos parar por aqui. Então, já acabamos, que a Kashrut já entra o quê? Brit Milá. O Eterno já dando um dos lampejos do que Ele quer trazer para nós com relação a Brit Milá, circuncisão do menino ao 8º dia. Então eu vou trazer para vocês agora algo que significa esse início de Paraxá. Então é preciso a gente analisar com muita calma, muito cuidado. O nascimento de uma criança, de um ser humano em geral, não é um acontecimento simples. Por mais que hoje se tornou algo corriqueiro para os nossos olhos e até por tudo que acontece no mundo, não se trata de um evento muito simples. E quando se diz respeito a um Bnei Israel, uma criança judia, é mais profundo ainda a questão do nascimento de uma criança. Vai envolver muitas leis de purificação, leis espirituais, que vão reger e fazer parte da vida dessa criança. Então não por acaso essa paraxá começa com conceber, dar à luz. Mas por que dar à luz? Então vamos entender um pouco a questão da Brit. Falamos também que no 8º dia é um passo para a eternidade, Shemini, e que de certa forma o Brit Milá está acima do nosso entendimento. Falamos que o nosso entendimento vai até o Shabat, que é os 7 dias da semana que o Eterno criou para o homem. Mas no 8º não, é algo mais profundo, algo que aponta para a eternidade. Mas a Brit, quando começa-se a dissertar sobre a Brit Milá nessa paraxá, algumas explicações nós vamos agora aqui comentar. Primeiro mandamento de um bebê, de certa forma, não deixa de ser a Brit Milá, correto? Porque ele nasce aos 8 dias, já tem cumprimento de mitzvah. Então é muito sério, já com 8 dias já está cumprindo uma mitzvah, muito importante, já está se elevando. Muito bem, sabemos que na Torá são 613 mitzvot, logicamente divididas conforme a sua aplicação. Mas aqui para nós vamos entender como um todo, 613 mitzvot. A criança já nasce cumprindo uma. Então vão restar quantas mitzvot? 612. E 612 quer dizer o quê? Aquele que fez a Gematra, os estudiosos aqui da Torá,
deixo para vocês essa questão, se vocês quiserem computar aí. 612 é exatamente a gemátria da palavra Brit. Compreenderam porque tem algo mais profundo escondido? Então Brit, na verdade, tem gemátria 612. O que isso quer dizer para nós nesse início? Que de certa forma o cumprimento da Brit Milá já tem o peso espiritual de 612 mitzvah. Então está faltando uma apenas, a criança praticamente já cumpriu. Nós entendemos também que, segundo a Halahot, se uma criança falecer, num determinado tempo, ela precisa até ser desenterrada para fazer o Brit. Alguém já leu isso na Halahot? Por que disso? Porque, de certa forma, a Brit, 612 cumprimentos já está garantido quando a criança nasce. Isso é muito importante. Então, e o único mandamento faltando seria o quê? Então, segundo nossos sábios, o mais complexo e o mais complicado dele seria o amor ao próximo. O amar ao próximo como a ti mesmo seria o mandamento mais complexo para fechar 613. Então nós vamos ver o porquê que essa paraxá inicia-se com a Brit e depois vai tratar de algo muito importante que é relacionado à lepra, a tsarat, e por que a lepra, a tsarat, está intimamente ligada à falta de amor ao próximo. Então compreendam que uma coisa liga a outra, fecha-se um quebra-cabeça perfeito. Recebemos as kashrut, precisamos da Brit e vamos entender como se ama o nosso próximo. Baruch Hashem. Então vamos avançar. Muito bem. Vamos falar um pouco, seguindo a paraxá em sequência para todos acompanharem. A mulher judia também tem um papel fundamental no nascimento dessa criança. A criança, tudo bem, faz a Brit, muito bom, mas o papel da mãe, nessa hora, as mamães que estão aqui para conceber, importantíssimo isso. Nessa paraxá, elas vão ter que oferecer 2 ofertas de expiação. Então, 2 ofertas as mulheres vão ter que fazer nesse início de paraxá. Mas por que isso? Oferta de elevação, haulá e hatat, pecado? Vamos compreender então, pouco a pouco, o porquê disso tudo. Elevação, porque a mulher teria que, após cumprindo os seus dias de purificação, no caso dos meninos, 33 mais 7 dias puros, totalizam 40, no caso das mulheres, 66 dias mais 14, que totalizariam 80 no caso das meninas. Muito bem. O que acontece é o seguinte, a elevação, de certa forma, a mulher conseguiu obter simplesmente com o nascimento do bebê. Ela se elevou, no momento que ela dá a luz, ela se eleva de uma maneira muito, muito grande, muito profunda. E o Eterno traz isso e entende que isso é muito importante que ela ofereça, que de fato foi uma oferta expiatória com caráter de holocausto mesmo, elevação. Mas holocausto, no momento que uma mulher dá a luz, sim, vamos entender isso. Todos compreendem que quando a mulher está gestando, ela está cuidando do seu bebê desde o primeiro mês, desde a concepção, que começa a sair luz dela, energia, sangue, começa-se um processo de alimentação por sangue para o bebê. E ela vai se doando em níveis que vão subindo pouco a pouco, até chegar ao 9º mês, que a mulher praticamente já está consumida mesmo. Então essa oferta de elevação, quando se completa o 9º mês, ela encaixa perfeitamente na mulher. Ela já está com a dentição fraca, falta de cálcio, os cabelos já não são mais o mesmo, já caíram, a visão foi afetada, normalmente o grau aumenta, a fraqueza, os ossos ficam mais frágeis, a mulher tem um sono absolutamente profundo, porque ela precisa guardar energia, então ela não se sustenta por muito tempo, ela precisa ter um reservatório de energia. Então o que é isso? O que aconteceu com a mulher? Haolá. Ela se consumiu, ela foi uma oferta de elevação, um holocausto. De certa forma ela gerou uma vida praticamente por meios próprios, com a comida, com a alimentação. Claro que a alma vem do Eterno, mas a mulher teve um papel fundamental. Ela de certa forma morreu, ela se doou completamente para que essa criança pudesse nascer saudável. Tudo bem até aí? Então, muito bem. Vamos para a segunda oferta. Essa aqui é a que mais confunde um pouco. Segundo a Torá, a mulher precisa oferecer uma oferta de hatat pelo pecado. Mas conceber a luz seria pecado. Se não compreendermos qual é o teor da Torá, não vamos nos dar muito bem com essa mitzvah. Como assim, pecado dar a luz? Mas o Eterno ano não pediu para frutificar? Sim. Mas existem segredos envolvidos na concepção e existem expiações que precisam ser feitas e é mais profunda que a gente pode imaginar. Por que o Eterno exigiu então a oferta de hatat, pecado? Eu acho que também é comum as mulheres que passaram por
pela maternidade entendem que quando vai se ganhar um filho, principalmente no final, bem naquela hora final mesmo, existe uma certa inquietação, começa a subir um certo desespero e começa a passar rumores na cabeça da mulher que talvez não dê certo. Isso passa na cabeça das mulheres. E mais do que isso, naquela hora final mesmo, quando a mulher está prestes a dar à luz, ela pode acabar cometendo uma transgressão e até de certa forma pecando. E é normal, é natural você ouvir mulheres falar: eu jamais voltarei para casa depois desse dia aqui. Ou já vi mulheres falar: meu marido que me espere lá em casa, eu não vou voltar mais para casa. Então a mulher começa a entrar numa linha de pensamento que ela pode cometer uma transgressão. Já sabendo disso, o Eterno já protegendo essa mulher até das forças malignas que possam estar ali tentando tirar a Shalom naquele momento, tirando aqueles acusadores. Então já oferece uma oferta pelo pecado, e essa mulher pode passar pela concepção e pode gerar um filho, ainda que ela venha se desesperar e falar uma palavra mal colocada e até pecar, de certa forma, já está feita a expiação. Então essa mulher já fez a parte dela, ela expiou de tal maneira, segundo os nossos sábios. Muito importante isso. Tem a questão também do derramamento de sangue, que se perde muito sangue, mas aí é algo realmente inerente ao processo. Mas existem segredos mais profundos aí, escondidos, que é necessário a oferta de Hatat. Tudo bem? Então não é porque a mulher tem um pecado terrível, que a alma dela foi cortada, não é isso. Mas é uma proteção para a mulher. O Eterno, já sabendo esse momento tão ímpar, tão sublime, ele já espera que não haja nenhum caluniador, nenhum espírito para tirar essa chamou da mulher. Muito bem. Vamos então para uma passagem, eu queria trazer para vocês, porque existe até uma questão de, infelizmente, uma mentalidade de que a Torá acabou e hoje é Brit Hadashah, estamos numa era de graça e o tempo de lei acabou. Vamos desmistificar isso também, é bom trazer isso, para que todos possam compreender que a Torá é viva, ela jamais acabou. Vamos entender quem fez exatamente essas ofertas que essa paraxá está trazendo. Foi a mãe de uma pessoa muito ilustre, na verdade, foi Miriam, nós conhecemos muito bem, quem gerou Yeshua, HaMashiach. Eu queria que vocês abrissem em Lucas, capítulo 2, Brit Hadashah, Nova Aliança, Lucas 2, do verso 21 ao 22. Aqui se cumpre exatamente essa paraxá, Lucas 2, 21 a 22. Importantíssimo entender isso, para poder compreender todo o direcionamento do Eterno, até mesmo na Brit Hadashah. E como nós entendemos hoje, Mashiach é judeu, Mashiach não é cristão, Mashiach não tem um nome romano, ele não é aquela figura que nós conhecemos, que as pessoas dizem por aí, não é isso, não tem nada a ver. Ele realmente cumpriu o Torá e a mãe dele foi que trouxe todo esse berço do Torá dentro da casa dele. Diz assim, ó: e quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yeshua, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a Torá de Moshe, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Eterno, inclusive com ofertas, talvez de pombinhos, porque era uma família com poder financeiro baixo. Então, a mãe de Yeshua aqui fazendo exatamente o que essa paraxá Tazria está dizendo para nós. Muito bem, segundo nossos sábios também, a questão da Brit tem outra implicação muito profunda, que diz o seguinte: é a primeira mitzvah de uma criança realmente, mas para o povo de Israel é a penúltima, segundo nossos sábios, também ela é a 612. Por quê? A gemátria da palavra Yakhel, a mitzvah 612 Yakhel, reuniu, também tem a ver com Brit, porque é uma renovação de aliança. Vocês lembram que o Eterno deu para nós, numa paraxá Vayakhel, que ele perdoa todo o povo e reúne, manda Moshe reunir? Vayakhel, ele reuniu. Por que ele reuniu? Ele trouxe à tona a primeira aliança que ele fez lá atrás com nossos pais. Então, o próprio 612, segundo nossos sábios, é um momento de reunião. Quem vai reunir? Os circuncisos. Então, é a primeira e, ao mesmo tempo, também é a penúltima. Então, ele vai reunir, porque a aliança sempre é renovada.
O circunciso sempre vai ter uma aliança renovada. Se ele fizer chuvar, se ele se arrepender, o Eterno vai olhar desde aquele primeiro momento, que com 8 dias de idade ele teve o mérito de passar pelo Brit, então haverá uma reunião novamente. Onde nós vemos isso também no Tanar, tem um profeta, não precisam abrir, eu vou passar para vocês, é Zacarias, capítulo 8, verso 23. Aqui diz exatamente, tem esse encaixe perfeito de um judeu, de um circunciso fazendo a reunião e aquela de todas as coisas. Zacarias 8, 23. Assim diz o Eterno dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim nos tzitziot das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está com vocês. Baruch Hashem. Então, uma profecia para os últimos dias. Quem vai reunir todo o povo de fato é o circunciso, justamente pelo cumprimento da Brit Milá. Eles pegarão na orla nas vestes de um judeu, nos tzitziot. Então haverá uma reunião final, para que até o peso dessa palavra de Brit, aliança, seja 612. Mas resta uma mitzvah, o amor ao próximo. Vamos avançar, compreender um pouco isso. Muito bem. Muito complicado falar do amor ao próximo, porque é algo que vai mexer com a nossa alma, com a nossa estrutura, e tem a ver com a doação. Então, o quanto nós estamos capacitados a nos doar e ter uma hormá, sabedoria para amar o próximo. Então, a Paraxá vai trazer agora nessa parte no que diz respeito a Tsarat. Tsarat significa lepra, que é aquela mancha, aquela pústula que dava na pele quando uma pessoa recebia essa enfermidade, essa pessoa havia cometido uma transgressão a nível o quê? Palavras maledicentes. Segundo nossos sábios, a palavra maledicente, conhecida como Lashon Hará, ou a palavra mal, você falar de alguém pelas costas ou criticar uma pessoa sem a presença dela ali, causando um dano maior que nós podemos imaginar, acontecia de uma pústula, uma ferida se instalar na pele dessa pessoa. Onde nós aprendemos isso? Quem falou isso? Própria Torá. Vocês lembram que numa Paraxá também, Miriam, a irmã de Moshe, critica Moshe e ela acaba ficando com Tsarat, acabou falando mal de um servo do Eterno. Então a Torá ensina que a língua má realmente causa a lepra, a Tsarat. O próprio Moshe foi vítima disso, quando ele disse que o povo não acreditaria que ele seria o enviado, de certa forma, e ele desdenha do povo judeu, e ele acaba cometendo uma transgressão. O Eterno já pede para ele olhar para a mão e a mão dele fica toda branca. Ele volta a guardar a mão no paletó e logo após a mão está pura e limpa novamente. Então realmente a Torá nos diz que a língua má causa lepra. Não é ninguém que teve um sonho ou que, puxa, mas isso de repente é uma conjectura. Não, a Torá nos ensina que a língua maledicente causa lepra. Muito bem, então uma lição para nós, muito importante já desse início. Eu queria ler com vocês então, essa parte da Paraxá, Levítico 13, Vaikra 13, a partir do verso 1. Levítico 13, 1 diz assim: Adonai disse a Moshe e a Haron: se alguém desenvolver sobre a pele um inchaço, casca de ferida ou mancha brilhante, que poderia transformar-se em tsarat, lepra, deverá ser levado a Haron, o Kohen, sacerdote, ou a um dos seus filhos Kohanim. O Kohen, sacerdote, examinará a ferida em sua pele. Se o pelo da ferida tiver embranquecido e a ferida aparentar mais profundidade que a pele, trata-se de lepra, tsarat. Depois do exame, o Kohen o declarará impuro. Se a mancha brilhante em sua pele for branca, mas não apresentar mais profundidade que a pele, e o pelo não tiver embranquecido, o Kohen o isolará por 7 dias. Baruch Hashem. Então vamos compreender o que seria isso. Uma lição bem prática já de início para nós. Trazendo para o âmbito prático dentro da nossa congregação. Houve uma insatisfação, de repente houve um momento que cogitou-se, nós mesmos cogitamos em falar algo a respeito de alguém sem essa pessoa estar presente. Vamos procurar primeiro o líder, o sacerdote no caso, o Rosh da sinagoga, e passar isso a ele. A primeira lição muito prática que o Eterno quer dar. Procure o Kohen ou os Kohanim. Procure e fale com ele. Não permita que essa peste, que essa lepra se instaure mais.
que ela venha tomar todo o seu corpo. Já procure de cara já o líder, já tenha essa inclinação para não deixar isso propagar como um fermento. Isso a gente está chegando em Pêssego, a gente sabe como Hametz ele é perigoso, como algo muito pequenininho pode se tornar algo muito perigoso e se alastrar mesmo. Então essa é a primeira lição para nós. Muito bem. Isso é para quem tem uma insatisfação ou algo não está satisfeito com alguma coisa que tenha acontecido. Somos seres humanos. Ninguém aqui precisa concordar com tudo a todo tempo. Compreendem isso? Não precisamos concordar com tudo a todo tempo. O Eterno é bom, é Ele quem nos purifica, é Ele quem nos traz a arrumar a sabedoria. Mas nós, seres humanos, somos falhos e às vezes acontece de uma insatisfação instaurar. Nós vamos seguir pela Torá para a gente não causar um dano maior. Muito bem, detectado o problema, a pessoa precisava se afastar por 7 dias. Então, 7 dias afastada do acampamento do povo de Israel. Qual é a implicação disso para nós? Muito bem, 7 dias longe do convívio e do contato do acampamento, total, não poderia ter nenhum tipo de contato. A Paraxá traz isso. Vamos abrir então, para entender um pouco isso, porque às vezes nós perguntamos, mas isso era para a Torá, hoje não existe mais isso, estamos numa outra fase, não precisamos mais nos afastar, se cometemos um erro, conversamos, pedimos perdão e acabou. Não é bem assim. Vamos ver o que Yeshua ensinou quando acontece de encontrar-se com o leproso. Abram por favor Mateus, Matityahu, capítulo 8, o verso de 1 a 4. Então, Brit Hadashah. É importante citar Brit Hadashah, gente, para entender como a Torá e a aliança de Hashem jamais é quebrável. Não podemos jamais tentar imaginar que isso vai passar. Se existe uma ordem na Torá, ela vai se cumprir. Pode se cumprir num âmbito diferente, numa era diferente, mas ela se cumpre inclusive com dias, meses, anos completamente. Yeshua explicou isso, ele foi mais profundo. Cada vez que nós lemos a Brit Hadashah, é sempre mais profundo, mediante as parashot que estamos estudando. Então nós vamos ter um entendimento. Mateus 8, de 1 a 4, diz assim, Depois de Yeshua ter descido do monte, grandes multidões o seguiram. Então, um homem afligido com sarat, lepra, aproximando-se, ajoelhou-se na frente dele e disse: Senhor Adon, aqui Adon não é Senhor Adonai, não é Adon, se você quiser, pode me purificar. Yeshua estendeu a mão, tocou e disse: Quero, fique limpo. Imediatamente ele foi limpo de sua lepra. Em seguida, Yeshua lhe disse, lá vai a instrução que Yeshua passou para esse ex-leproso: olhe, não conte isso a ninguém, mas como testemunho ao povo, vá, deixe o corrente sacerdote examinar você e ofereça o sacrifício ordenado por Moshe. Baruch Hashem. Então Yeshua explicando por que não conte a ninguém, para que ele não viesse a cair na mesma armadilha que ele caiu. Ele já tinha um problema com a língua má, de não segurar realmente a língua. Então o Mashiach ensinando, dessa vez vai. Não é uma instrução qualquer. Ele poderia, se ele não tivesse esse problema, ele poderia conversar com qualquer pessoa. Se a lepra viesse de uma outra fonte, mas nesse caso não, era uma fonte maledicente, era Lashon Hará. Então ele já dá uma instrução, vai e procura o sacerdote. Não conversa com ninguém. Então Yeshua, já respeitando também a Torá, dando uma lição para nós, que realmente a Torá jamais foi abolida. Baruch Hashem. Muito bem. Segundo nossos sábios, também quando a pessoa ficava afastada do acampamento, ela precisava pôr um lenço na boca. Então não só ela ficava afastada, como ela ficava amordaçada por um lenço, para evitar ao máximo sair qualquer tipo de palavra da boca dela, nenhuma. Então é para ela já exterminar o mal de uma vez. 7 dias em silêncio absoluto. Isso vai trazer uma implicação para nós, o porquê silêncio absoluto e não só separação também. Então o Eterno com certeza não gostaria de causar um dano à pessoa, ele não é sádico, agora eu vou separar essa pessoa e vou usar um requinte de crueldade. Não é isso, como a mente idólatra pensa, não é nada disso. Então é o seguinte, existe uma realidade mais profunda no que diz respeito a separar uma pessoa e ela ficar com a boca fechada mesmo, 7 dias. Primeira implicação, e a primeira lição para nós. No exílio, na solidão, na quietude de espírito,
temos um tempo para pensar, refletir sobre as calúnias que saíram da nossa boca. Então é um momento que você começa a se conectar com você mesmo e faz um balanço de alma do que aconteceu para você estar naquela situação. Importante parar. Muitas vezes achamos que é uma instrução simples, mas se perguntarmos quem tem parado para fazer um balanço mesmo a respeito da vida, e isso eu não digo só relacionado ao Lashon Hara, mas no que pretende fazer em Asiá, qual é o caminho que você quer seguir com o Eterno, como você pretende instruir seus filhos, deseja morar em Yerushalayim, não deseja que os filhos frequentem o Yeshivot, como você está parando para fazer um balanço da sua vida. Silêncio absoluto. Você vai começar a ouvir mais tudo aquilo que você está aprendendo aqui. Muito bom. Isso também tem o intuito de fazer teshuvá, que é uma das grandes mensagens incluídas nessa paraxá. Também o Eterno quer teshuvá, retorno. Mas retorno, de realmente a boca bem fechadinha, bem fechada. Segunda lição para nós. Cada dia ela poderá estudar e refletir algo muito importante nisso, sobre os 7 dias da criação. Tem uma coligação essa questão dos 7 dias da criação com os 7 dias que a pessoa fica afastada. Segundo nossos sábios, isso serve para trazer mais humildade para a pessoa. A reflexão vai trazer humildade. Por quê? Se ela começar a refletir na Torá, desde Gênesis, Bereshit, ela vai entender que ela não é tão importante quanto ela achou que fosse. Até mesmo os insetos e os animais foram criados antes do homem. Então, se ela for acompanhando, ela vai pensar, puxa, não, o que eu falei foi injusto. Que às vezes nós achamos que temos o controle da nossa vida nas nossas mãos e que isso dá o direito de falar mal de uma outra pessoa ou criticar. Não, eu caminhei com o Eterno um determinado tempo, eu posso falar isso, eu tenho cacife espiritual. Então aqui o Eterno está mostrando que não. Durante os 7 dias você vai se lembrar que insetos, animais, bestas do campo foram criados antes de você. Nesse caso, eles são, de certa forma, um pouco mais importantes no momento da criação. Mais do que isso, outro fator importante, o homem foi criado no 6º dia porque ele tem uma capacidade mais baixa de guardar a Torá. Os animais, quando nós olhamos, eles cumprem ou não cumprem a Torá diligentemente. Se você for aqui na praça, das 6 horas da tarde, você já começa a ver a revoada dos pássaros já indo se aninhar, e tudo é milimetricamente calculado. Eles já têm uma Torá, um sensor dentro deles que eles têm que cumprir o propósito para o qual eles foram criados. Nós não. Nós sempre queremos dar um jeitinho de adaptar a Torá à nossa vontade, à nossa conveniência. Então fomos criados nos 6º dia para quê? Para estarmos mais perto do Shabat. Nós não conseguimos ficar um dia sem o Shabat. Os animais têm mais tempo que nós. A nossa bateria faz assim, muito rapidinho. Então 6 dias já dá logo o Shabat para eles. Eles têm que descansar logo. Eles perdem a visão espiritual muito rápido. O animal não. O animal ele está ali, ele consegue até fazer aquilo que ele foi planejado para fazer. O homem já precisa ter o Shabat rápido. Senão ele perde a visão espiritual muito rápido. Um dos ensinamentos para nós também. Nós não temos visão de reino, não. O animal ele tem. Ele procura sempre proteger tudo que é muito importante para ele. O passarinho faz o seu ninho escondido. Você vê as tocas na terra são para guardar as famílias dos animais que vivem embaixo da terra. Nós não, nós queremos expor a nossa família. Às vezes até colocar fotos numa rede social achando que está protegendo a família. Isso não é visão de reino, não é uma visão espiritual. Então o animal tem uma visão espiritual de reino, nós não. Nós muitas vezes ainda destruímos o reino que o Eterno nos deu. Então vamos avançar. Muito bem, e se acontecer de uma pessoa não achar que não é bom para ela ficar os 7 dias afastada, não concordar com a visão que o Eterno deu? Digamos que ela não acha uma boa solução ela ficar 7 dias afastada. Vamos olhar para uma outra figura bíblica, um benjaminita, chamado Naamã, um sírio, capitão do exército da Síria. O que aconteceu com ele? Teve tsarat, lepra, mas ele não se apartou. Ele vivia na casa dele, ouvia ainda a mulher avisá-lo que ele precisava se curar. Estava junto dos seus amigos, dos seus súditos, dos seus oficiais, mas ele não aceitou se separar. O que aconteceu? Teve que fazer os 7 mergulhos do mesmo jeito. Então você escapa dos 7 dias, mas não escapa dos 7 mergulhos no Rio Jordão. E olha que o rio era sujo, hein? Era melhor ele ter ficado num local que ninguém ia estar vendo ele ia passar por um momento mais simples de purificação. Mas não, quis fazer uma média
quis ficar disfarçando, colocando roupas compridas, achando que não tinha doença. Então o Eterno vai lá agora, tira toda a roupa e na frente de todo mundo você faz os 7 mergulhos. O Eterno sempre vai tratando a gente da maneira mais doce. Mas assim, se nós complicarmos muito a caminhada, vai ficando salgado. Então, que o Eterno não permita que venhamos encarar um rio fétido como o Jordão naquela época. E ainda na frente de pessoas que, de certa forma, admiram a gente. Então, vale a pena cumprir os 7 dias no exílio. É bom para a nossa alma, faz bem. Baruch Hashem? Muito bem. Vamos avançar então. Agora um conceito muito importante. Gente, prestem atenção. Que o Eterno permita nos passar com tudo aquilo que realmente seja necessário passar, que Ele nos ajude. Nós finalizamos com Shemini, que era o quê? A alimentação kasher, já falamos isso no início. E entramos com a concepção, que é essa Parashat Tazria, e a Tzarat Lepra. Agora é o seguinte, por que exatamente isso, no sentido mais profundo? Vamos buscar um pouco mais a fundo. Por que isso aconteceu? Essa transição entre Kasherut e Tazria e Tzarat, concepção e lepra. Quero responder isso com uma brahá que nós fazemos aqui no Kabbalah de Shabbat. Essa brahá chama-se Lecha Dodi. Nós cantamos aqui no Kabbalah. Mas o que Lecha Dodi tem a ver com a transição das duas parashot? Lecha Dodi, que vem meu amado ao encontro da noiva, o Shabbat aparece, vamos recebê-lo. Mas tem também uma frase em Lecha Dodi que diz assim, a respeito do Shabbat: último em ação, mas primeiro no pensamento. Queria que vocês captassem isso. Quem foi o último na ação? Terminamos a Parashá Shemini com o quê? Com a última instrução do Eterno. Qual era a ação? Separar os animais puros dos animais impuros. Então o que é ligado ao mundo físico, Lecha Dodi também já respondeu. As brahot são mais profundas que nós podemos imaginar. Então, último em ação, a Kashrut, de certa forma, não nos eleva a um nível tão alto quanto nós possamos imaginar. Ela está ligada a animais. Separação de animais no mundo físico. Então, assim, a própria Kashrut não nos dá o direito de nos sentirmos muito elevados, não. É algo para a terra. É algo que fica em última instância, é uma última instrução. Não é a mais importante. Então, última em ação e a primeira no pensamento. Qual é a instrução que tem que ser a primeira no pensamento? Aí vamos entrar com a última mitzvah que falta, que é exatamente o amor ao próximo. Mas é o seguinte, o amor ao próximo está diretamente ligado à nossa correlação na fala com o nosso próximo. Vamos compreender isso. Vou fazer uma pausa aqui, depois a gente corta no vídeo para trocar o microfone. Último em ação, primeiro no pensamento. O que seria isso? Comida kasher, que nós terminamos a parashá passada, ela pertence ao mundo das ações, a siá. Diz respeito ao que? O mundo animal. A tzarat, a concepção, diz respeito ao mundo mais profundo, que é yetzirah, ao mundo da formação. Porque é onde os pensamentos são gerados. Toda palavra é fruto de um pensamento, primeiramente. Então, até mesmo a concepção da mulher. Nós desejamos um filho, a mulher deseja. Mas quem realmente formou esse filho em Yetzirah no mundo espiritual? Ele já existia, estava no berço do Eterno, uma alma. Mas aqui ela vem em existência, ela pertence a mundos superiores. As nossas almas de uma criança pertencem ao mundo superior. Mas a Kashrut não. A Kashrut, ela pertence a Siá, ao mundo da ação. Então o que isso tem a ver com a nossa vida? A comida entra por uma porta física, chamada boca. Mas as palavras devem sair por uma porta espiritual. Que porta é essa? A boca também. A mesma porta. Mas física e espiritual sim. Por quê? O local onde se transforma energia animal em energia divina é a nossa boca. Dela recebemos as coisas de Asiá e nela produzimos as coisas do reino dos céus. Então um grande ensinamento para nós. Entramos no mundo mais elevado, em Yetzirah. Não estamos tão mais ligados a Kashrut. É a última instrução. Kashrut é a última em ação, mas a primeira no pensamento tem que ser o quê? Medir as nossas palavras. E aí entra o amor ao próximo.
Exatamente isso. As nossas palavras vão ter o poder de trazer vida ou morte. E isso traz também um mundo mais elevado para baixo. Então você vai ser cobrado conforme as regras desse mundo. Então uma pessoa que age no mundo físico, ela vai ter uma implicação das leis que regem o mundo físico. Mas a partir do momento que você está tocando e acessando mundos mais elevados, então a justiça celeste vai ter o peso que vai reger esses mundos. Por isso que é muito perigoso tudo que nós pensamos e tudo que nós falamos. Muito bem, eu coloquei uma frase aqui que diz o seguinte: o que você come lhe santifica, mas o que você fala lhe consagra. Baruch Hashem. Porque para comer, a Kashrut nos traz separação, santificação. Mas o que nos traz consagração e a presença divina é o que nós falamos. Brahot, serviço, Tzedakah, como somos um instrumento nas mãos do Eterno. O que sai da nossa boca é o que nos consagra. Mas o que entra pela nossa boca é apenas o que nos santifica. Yeshua entendeu completamente isso. Queria citar novamente uma passagem da Brit Hadashah para vocês, que também é mal compreendida por não ter esse conceito muito bem esclarecido. Pessoas acham e entendem de uma forma diferente, que está em Marcos, capítulo 7, Mordecai, capítulo 7, do verso 20 ao 23. Eu vou ler para vocês, Brit Hadashah, 20 a 23. Yeshua entendeu completamente essa interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Diz assim: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Baruch Hashem. De nenhuma maneira ele está misturando aqui reino físico com espiritual, ele está separando as coisas. Mas daí vai um ser humano que acha que tem um certo conhecimento, fala, isso acabou, agora estamos só no espírito. Não, aqui ele divide exatamente que existem implicações no reino físico e no reino espiritual. O que você come vai para o seu estômago e lá é digerido. Mas o que você fala é aquilo que vem do seu coração, é algo mais profundo. Não quer dizer que vamos aqui tirar a Kashrut, as leis, nada disso, não tem nada. Precisamos até da primeira base para subir. A gente só acessa o mundo superior se tivermos a base. Como é que subimos a escada sem os primeiros degraus? Impossível. Muito bem, vamos avançar. Algo também muito importante. O homem faz Brit Milá, o animal não. O homem possui fala, raciocínio. O animal não. Por isso que nós acessamos os mundos superiores. Nós temos essa vantagem. Infelizmente, muitas vezes não usamos todo esse poderio que está ao nosso favor. Usamos o lado contrário. Envergonhamos muitas vezes o nome do Eterno e não nos comportamos como pertencente a esse reino. Então é como se realmente andássemos aqui, as pessoas tinham que olhar nós como seres de luz. Estou vendo luz em você, luz, só luz, luz e luz. Mas não conseguimos ser assim. Temos até o documento de identidade, pertenço a um outro reino. Mas quando olham muitas vezes para nós, conseguem nos identificar como pertencentes a um mundo superior? Será que conseguimos passar essa identidade para as pessoas? Ou passamos a identidade de uma pessoa natural de Piracicaba, nascido no território brasileiro, que sonha em ser médico? Será que é isso que temos que passar para as pessoas? Ou podemos dar um testemunho mais elevado, como Mashiach? Então, temos que ter isso em mente. O Eterno quer de nós, a nossa fala, mais do que nos colocar uma lepra, uma tsarat. Isso serve como um aviso ainda muito pequeno, algo muito bondoso, muito misericordioso. Mais do que isso, ele quer colocar a gente para morar dentro do palácio dele. Ele não quer que a gente se isole 7 dias. A vontade do Eterno é pegar nós pelas vestes sagradas e colocar do ladinho dele, e observe tudo que eu vou fazer, como um bom filho obediente, faça exatamente o que eu estou mandando, como Yeshua. Essa é a vontade do Eterno. Mas infelizmente, o Eterno junta para separar e às vezes separa para unir. Inclusive isso está nas Escrituras também. Não é a vontade absoluta do Eterno, mas para nós é necessário, porque nós vamos entender o porquê é necessário isso. Vamos avançar. Segundo nossos sábios, a língua maledicente é uma arma mais poderosa do que qualquer outra, porque ela causa um extermínio em massa. Então vamos usar aqui uma arma mais poderosa que as outras. Uma agressão física é comparada a uma espada.
porque ela fere o seu oponente que está num curto espaço de tempo seu. Mas a palavra lançada não, ela é comparada a uma flecha, que você pode disparar e ela pode atingir vários inimigos a um longo alcance. Então a própria palavra lançada é uma flecha, não mais uma espada. E a gente sabe que ao longo da história, os exércitos foram se aprimorando. E aquelas machadinhas que eles iam criando, chegaram a ter flechas, depois chegaram a ter armas de fogo. Por quê? Usaram um pouco esse conhecimento espiritual no mundo físico. Só que a palavra tem esse poder. Se manejarmos muito bem o maior instrumento, a maior arma que nós temos, a palavra, teríamos um exército inteiro ao nosso favor, à nossa disposição. O exército celestial ele está disponível para nós, se usarmos a palavra da maneira correta. Então não precisaremos de Takashi, de flecha, de metralhadora, de revólver, nada disso. Porque nós já temos o maior instrumento, a maior arma possível, que é a palavra. Só que isso está disponível se ela ligar aqui nesse mundo os outros mundos. Então, o reino celestial vem até nós. Baruch Hashem? Muito bem. O inverso também é verdadeiro, eu queria deixar aqui bem claro. Por que é verdadeiro? Vamos abrir em Yeshayahu, Isaías, capítulo 49, verso 2. Isaías 49, 2. Vamos entender uma profecia acerca do Mashiach. É muito profunda essa profecia. E por muitos acá falam que se trata do povo de Israel, mas está intimamente ligado a Mashiach. Nós vamos compreender isso. Por que o inverso é verdadeiro? A palavra que estava no princípio com o Eterno cumpriu muito bem esse papel. O Mashiach é a maior flecha que existia na aljava de Hashem. Ele é uma fagulha da Ankadimon, uma fagulha da Ankadimon. Ele é a maior dádiva que o Eterno tinha disponível para enviar para nós. Então, por isso que fez toda essa diferença, por isso que ele mudou completamente todo o mundo existente, ele mudou tudo. Mashiach mudou completamente o mundo existente. Diz assim: ele fez minha boca como uma espada afiada, enquanto me esconde a sombra de sua mão. Ele me fez como uma flecha pontiaguda, enquanto me protege em sua aljava. Baruch Hashem. Então ele fez a boca dele afiada como uma espada, enquanto ele estava aqui. Mas notem, o versículo é mais profundo. Quando ele esconde a sombra da sua mão, opa, Mashiach está retido nos céus. Então quando ele está retido, qual é o grau de poder que ele tem? Uma flecha pontiaguda. E quem são as flechas? Eu e você. Se Mashiach estivesse aqui, ele seria a flecha pura, perfeita. O versículo diz isso. Enquanto ele esteve aqui, ele foi uma espada afiada. A boca dele, as palavras dele é uma espada afiada. Mas enquanto está à sombra do Altíssimo, do Eterno, quer dizer, recolhido, ele é uma flecha. Quem são as flechas? Somos nós. O Espírito do Mashiach que habita em nós, como ele disse, que se tivéssemos esse Espírito, faríamos coisas maiores, iguais ou maiores. Não maiores em níveis de choque, não de causar escândalo, não isso. Um alcance maior, porque o mundo iria se propagar em iniquidade, então nós teríamos mais oportunidade de propagar a justiça. Baruch Hashem. Muito bem. Para concluir e fechando a Parashá, é sempre bom falar todas as passagens. Fala a respeito das roupas, as vestimentas. Vamos fechar então com as vestimentas, que também necessitariam ser levadas para os Kohanim, para os sacerdotes avaliarem. Mas então a lepra se instaurava até nas roupas? Sim, também. Era um outro nível que o Eterno trabalhava. As roupas serviam como uma proteção para ela não se instalar na pele. Então também as roupas precisariam ser mostradas aos sacerdotes, se houvessem as manchas, esverdeadas ou avermelhadas, e se fosse constatado de sarat, lepra, essas roupas teriam que ir ao fogo. E aí tem uma outra profundidade que não vamos entrar agora aqui a respeito disso, um outro assunto, mas uma frase a respeito disso, se vocês quiserem anotar, o porquê que elas se instalavam nas roupas. Porque todas as experiências ruins que acontecem conosco são, na verdade, livramento de coisas piores. Então, tudo que acontece conosco no mundo físico, não, mas é muito ruim que aconteceu comigo, tenha absoluta certeza, é livramento de coisas muito piores. Mas tem uma lepra na minha vestimenta, fique tranquilo, era para estar na sua pele. Mas tem uma lepra na minha pele, fique tranquilo, era para você ter sua alma cortada do mundo dos viventes. Então o Eterno vai sempre usando de benevolência para que nós venhamos a ficar próximo dele.
Então, todas as coisas no mundo físico são kelipot, são cascas. Então, se houve um dano na sua casa, no seu carro, na sua loja, na sua roupa, nunca se esqueça que não se trata, na verdade, do quê? De uma kelipá, algo, uma vestimenta do mundo físico, uma vestimenta que tem nesse mundo físico. Mas não é isso que vai interessar para você. O seu olho tem que estar fitado nas coisas espirituais. Então, se a alma reagir mal por meio dos seus veículos, quais são os veículos da alma? Quais são? Pensamento, fala e ação. Se esses veículos se comportarem mal, o pensamento for mal, a fala for mal e a ação for mal, então quem recebe a punição é o corpo. Então a lepra se instalaria no corpo. Então, para a alma não ser destruída, essa lepra viria no corpo e o sacerdote analisaria. Então a pessoa era separada. Note sempre a benevolência do Eterno. Todas as coisas ruins que acontecem conosco são livramentos de coisas piores, porque elas são a níveis de kelipot superficiais. A própria lepra, como nós até comentamos isso ontem no Kabbalah de Shabbat, porque ela, quando ela fosse funda a um nível mais baixo da pele, era lepra? Porque o ser humano começaria a desaparecer. Já viram aqueles filmes virtuais que as pessoas vão perdendo pixel? Elas vão perdendo pixel vão sumindo. A lepra é mais ou menos isso. Você vai deixando de existir no mundo físico. Porque existe uma cobrança a respeito da sua alma, porque existem seres acusadores, eles não merecem. Ele não está merecendo pertencer a esse mundo físico. Então, um princípio espiritual entra nessa pessoa e ela começa a se desintegrar. Como também o suicídio e como também a depressão, nada mais é do que uma forma do corpo reagir a uma injustiça que essa pessoa está aqui na Terra. Uma depressão é sinal de que a pessoa não ama o Eterno, porque ela é ingrata, ela não tem gratidão, porque tudo que o Eterno dá é muito bom. Mas a depressão, ela se sente, é pouco para ela. É como se a vida fosse ruim com ela, se ela fosse má. E o sol nasce todos os dias com a mesma intensidade, o alimento brota na terra. E o Eterno é bom todas as manhãs, todos os dias. Então o corpo faz o quê? Não merece estar em Asiá. Começa a forçar a saída. O corpo começa a forçar a saída, ela vai adoecendo, cai na cama, começa a ser suscetível à doença. A imunologia dela baixa, o sistema imune, né? Imunatório, começa a baixar. E o corpo e a alma começa a forçar a saída do corpo. A lepra é a mesma coisa, começa a estourar no corpo, porque para a alma ficar lá. Então, o Eterno, para essa alma não sair dessa maneira, que vai ser muito danosa, então mantenha a lepra aí, vamos analisando ela, e assim que ela sumir, você fizer chuvar, então você está apto a regressar. Baruch Hashem. Muito bem, e para terminar, então, não se esqueçam que no final de todas as coisas, o nosso corpo vai ser totalmente restabelecido, e a lepra vai ser arrancada de Asiá. Acabou a lepra, acabou a maledicência, mas isso só vai se dar no final dos tempos. Aí nós vamos ser como um bebê recém-nascido, que chega puro, que fomos concebidos dos mundos superiores. Vamos então abrir em Efésios 5, 27, Brit Hadashah Shaul Hashalia, diz exatamente como seria esse corpo, como deveria ser esse corpo. Efésios 5, 27, para finalizar, diz assim: com o objetivo de apresentar à comunidade de Israel, que tem testemunho do Mashiach, a si mesmo, como noiva da qual se orgulha, sem mancha, sem ruga, ou qualquer coisa semelhante, mas separada e sem defeito. Baruch Hashem. Então, naquele dia, quando formos um só corpo, então perdemos essa característica física, então a Kashrut já não é tão mais necessária a nós, e entramos num outro nível espiritual, que é o nível da formação Yetzirah e assim os outros mundos. Então o nosso pensamento vai ser um, a nossa fala vai ser um, e a nossa ação vai ser um. Por que vai ser um? Porque o Eterno é um. O Eterno gosta de unidade. Então nesse mundo não tem a minha vontade, a sua, a dele e a do outro. Não. É um. Tudo é um. Nossa vontade é um, nosso desejo é um. E o nosso compromisso com o Eterno é um. Baruch Hashem. Essa foi a Parashat Tazria. Que o Eterno possa abençoar todos vocês. Em nome de Yeshua HaMashiach.